Olá, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejamos todos bem-vindos ao Construindo Pontes. Nós vamos hoje falar novamente sobre um assunto que está na moda, como a gente brinca, está aí todo mundo falando sobre isso e não tem jeito da gente não mexer nisso. O que é? A obesidade. Tenha calma, saiba que isso é algo que a gente sempre conviveu, não adianta ninguém ficar desesperado, com briga. Gente, isso é compreensível, mas vamos lá. Nós já tivemos aqui falando sobre a obesidade, vou até resgatar um material aqui, eu quero que vocês vejam daqui a pouco, resgatar um material, um conteúdo do Dr. Igor Padovese, que nós falamos sobre os 3 pilares da obesidade, ok? Muito bom. Vamos lá, continuando. Quando a gente fala de obesidade, eu tenho que dar para vocês alguns dados aqui que é muito importante. Nós temos hoje 26% dos brasileiros, segundo a última pesquisa, já estão na condição ou se enquadra como pessoa obesa. Gente, você sabe o que significa isso? 60 milhões de brasileiros. Você já imaginou a sensação de você obeso, ter fome, querer comer, come, e sabendo que isso é um processo que você não consegue reverter com facilidade. Aí a pessoa fala, não, mas isso aí é falta de vontade, isso só precisa querer. Também, claro que tudo na nossa vida a gente tem que querer. Claro que tudo na nossa vida tem que ter força de vontade. Mas não pode simplificar um problema de saúde pública assim que se resolve em toque de mágica. Nada disso. Eu não sou médico, mas todos os especialistas falam sobre isso. E é normal. A gente nasce, cresce, né? E vai, aos poucos, mexendo com o nosso físico. Tem pessoas que são magras, tem outras que têm tendência para engordar, tem outras que comem demais, tem outras que exageram, outras têm compulsão. Problemas não faltam, mas não importa. O que é fundamental é que a gente tem que entender que a obesidade é uma doença. E não se trata a doença com essa simplicidade que é força de vontade. Não. Nós temos, como já foi falado, os 3 pilares. Nós vamos falar sobre eles individualmente, mas é importante elencar cada um deles. O que é? A questão da alimentação. Claro que a alimentação faz diferença no nosso físico. Se comer mal, você engorda. Se comer mal, você tem problema de saúde. Então, temos que olhar a alimentação como um ponto estratégico para resolver o problema da obesidade. Fica aqui o nosso compromisso, que eu quero fazer aqui uma roda de conversa com nutricionistas, para trazer algumas dicas deles, trazer uns 2 ou 3 aqui, para a gente falar sobre isso. O que estes profissionais podem nos ajudar nisso? Muito bom. Então, esse é um dos pilares, que é a boa alimentação. Outro pilar para resolver a questão da obesidade, o que é, gente? O exercício físico. Aí, é claro, dá preguiça mesmo. Numa época dessa que a gente está assim meio um friozinho, acordar às 5 horas da manhã, com 12 graus, chovendo, para fazer exercício, isso não tem nada de agradável. Vamos aqui ser ridículos ou ser, digamos assim, mentirinha não, que eu adoro acordar às 5 horas da manhã para fazer exercício. Para com isso. Mas precisa fazer. Mas se você não tem o hábito de acordar às 5, acordar às 6, às 7, a hora que você puder. Só tem que fazer exercício de manhã. Fazer exercício quando você pode. Agora, qual é a nossa recomendação? No nosso Construindo Pontes, que esse é o nosso objetivo aqui, construa uma ponte do que você quer para o que você precisa. Aí sim vem a coisa da força de vontade. Aí sim vem a questão do querer.
Então, se eu quero cuidar do meu físico, se eu quero cuidar da minha saúde, que isso faz parte do meu plano de vida, campo da saúde, então aí sim eu tenho que me esforçar. Eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que ter determinação, eu tenho que querer. Agora, o meu querer não é assim só querer. Também você fazer uma coisa que você vai fazer de má vontade, com raiva, também não faça. Porque isso não ajuda em nada, não é um bom caminho. Então você tem que fazer o quê? Aí você vai lá para a nossa estratégia. Você pode fazer de manhã, à tarde, de noite, em qualquer horário. Você pode andar, você pode ir para a esteira, você pode fazer o que quiser, você busca ajuda. Gente, olha, entra aí na internet, você tem um monte de pessoas, vários influencers, várias pessoas dando dica de como fazer exercício. É só olhar, é só querer. Aí sim, o só querer prevalece, tá bom? Então, esse exercício precisa ser feito. É claro que a gente recomenda que você busque orientação. Se você não tem dinheiro para pagar um personal, alguma coisa, busque informação, pelo menos, na internet, com um amigo, com um médico, com um parente, veja quem está fazendo, mas faça. Esse pilar do exercício, ele é imprescindível. Ah, mas eu vou fazer exercício, muita coisa, não sei. Mas todos os médicos falam, se você andar todo dia, meia hora, já lhe ajuda. Preciso fazer todo dia, isso é o ideal. Não pode, faz 3 vezes por semana, não pode, faz 2, não pode, faça uma, mas faça. O outro tripé, gente, que esse é o mais delicado, mas ele faz parte, é a questão do medicamento. Tem a parte medicamentosa. Você que está obeso, você que tem muito peso, você que não dá conta de se controlar, aí você precisa de ajuda. Aí sim você precisa ir no médico, não tem jeito. Pelo amor de Deus, não faça a automedicação. Isso é ruim, isso, pelo contrário, pode prejudicar a tua saúde. Mas vai no SUS, vai numa telemedicina, mas busca ajuda com um profissional. É um médico, não tem outro jeito de ser diferente. Um nutricionista também pode, são pessoas que estudaram e que também têm competência para nos ajudar. Mas o ideal é você buscar um médico que possa te dar uma prescrição para cuidar da tua saúde. É claro que você, quando fala disso, não tem jeito de ver na nossa cabeça as canetinhas emagrecedoras. Olha, você tem canetas hoje, pelo menos umas 5 opções. Você tem caneta que são produzidas pelas farmácias de manipulação, que o médico faz uma prescrição. Você tem as canetinhas de ponta, vocês têm as médias, você tem várias. Todas elas funcionam. E olha, isso é dito também pelos médicos, eu não entendo, mas vou trazer de novo aqui médicos para falar sobre isso. Esses medicamentos todos trazido por essa nova tecnologia, a ciência trabalhando ao nosso favor, ele é um medicamento extremamente necessário e simples. Qual é o nosso grande problema? É o custo dele, que a gente tem que buscar aí um jeito de deduzir. E nós aqui vamos construir uma ponte para você. Depois nós vamos trazer de volta aqui que nós já temos uma solução para te ajudar nessa questão do preço e na saúde, para te ajudar nesse tripé. Então tá bom. Saúde, alimentação, exercício físico e medicamento. Os 3 pilares. Fechou? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejamos todos bem-vindos. Muito bem. Mais um Construindo Pontes. O Igor, mais uma vez com a gente. Gente, o tema hoje é extraordinário. Eu tenho que colocar para você que eu nunca discuti isso de uma maneira tão assim prática, e o Dr. Igor é especialista e vai nos ajudar muito a falar sobre cirurgias íntimas. Dr. Igor, se a menopausa já é um tabu, você imagina a cirurgia íntima. Ajuda nós aí, qual a importância para a mulher pensar numa cirurgia íntima, porque no primeiro momento ela sugere uma série de pressupostos, né? Como é que você já derruba esses pressupostos para nós? Seja bem-vindo. Perfeito, Francisco. Obrigado mais uma vez pelo convite.
importante, como ginecologista e dentro da proposta desse podcast de levar informação qualificada para as mulheres, é um tema importante que está muito ligado à melhora da autoestima e da qualidade de vida das mulheres. Então, dentro da ginecologia, atualmente, é um tema bem significativo. A grande maioria das mulheres que se beneficiaria das cirurgias íntimas nem sabe nada sobre isso, nem sabe que existe uma correção simples e eficiente para problemas que causam incômodo, constrangimento, às vezes durante uma vida. Já entrando nisso, o que é de fato, assim, dá um exemplo prático. Eu sei que Perfeito. é um assunto sensível, mas você tem habilidade para tratar isso, para que as pessoas entendam de fato o que é, né? Quando a gente fala de cirurgias íntimas, é um termo que envolve alguns tipos de procedimentos, de cirurgias. A principal, mais comum, que tem ficado mais conhecida no mundo todo, tem se aumentado muito a quantidade de cirurgias feitas. O Brasil é líder mundial. No Brasil, eu sou o líder dos médicos, assim, nessa área, Parabéns, porque eu coisa criei, boa. trilhei Bom um caminho saber. de construir autoridade Mas como acadêmica, eu falei científica. agora há pouco do Papa, nós estamos falando com o Papa do O assunto. Papa da cirurgia íntima no Brasil, sim. Posso falar assim, tranquilamente, que não tem ninguém, do ponto de vista médico, próximo de mim, que tenha o que eu tenho de projeto de pesquisa, publicação, quantidade de casos operados, enfim. Então, a cirurgia mais comum, Francisco, é a chamada de ninfoplastia ou labioplastia, que é a cirurgia de redução dos lábios internos da vulva feminina. Então, na região íntima da mulher, tem os grandes lábios ou lábios externos e os pequenos lábios ou os lábios internos, que para algumas mulheres são grandes ou são muito grandes, e que formam um volume de pele que se projeta para fora do volume da vulva. Entendi. E que incomoda fisicamente. Então não é só uma coisa que constrange muitas mulheres. E eu tenho ilustrações sobre isso que depois seria interessante, talvez eu possa mandar para colocar aqui para quem estiver assistindo conseguir também entender. Mas é algo muito associado ao dia a dia. Teve dias atrás, uma menina de 18 anos que voltou num retorno dessa cirurgia, sorriso na orelha, e falou assim: agora eu posso vestir a calcinha e sair andando sem precisar ficar ajeitando o meu lábio. Olha só. Então, coisa para as boa. mulheres que têm essa situação, que é uma proeminência de pele, que às vezes é bastante volumosa, para fora do volume ali da vulva, dos lábios externos, isso é um procedimento simples, que é feito em consultório de forma privativa, não precisa vir com acompanhante, anestesia local, procedimento indolor, recuperação é boa também, rápida, poucos dias de desconforto, e o impacto que tem na autoestima dessas mulheres, na qualidade de vida, no dia a dia e na sexualidade é gigantesco. Imagina, ó, eu tenho que dizer para você assim, está escrito na Bíblia, o que eu vou dizer agora, né? As coisas belas e bonitas foram feitas para ser vistas, ser então vistas. nós não podemos deixar de olhar isso. Mas com todo respeito, é uma questão estética também ou não? Também não dá pra dizer que não é, porque elas se incomodam esteticamente com a questão do lábio também. Mas no caso da ninfoplastia, labioplastia, ela é também muito funcional. E isso é uma das coisas legais que eu mostro nos projetos de pesquisa que eu tenho, que a gente avalia em questionários as mulheres e mostra o impacto da cirurgia. Quase todas se incomodam também com a estética, se sentem diferentes. E isso aumentou muito nos últimos anos, porque a questão do acesso maior à internet, mídias sociais, pornografia. Então as mulheres têm mais acesso a verem outras mulheres e outras vulvas, mas tradicionalmente a mulher com isso, ela é constrangida, ela tem vergonha até de outras mulheres, tem vergonha de se trocar no vestiário na frente de outras, tem vergonha de fazer depilação, porque se incomoda tanto com a aparência dos lábios. E a solução, então, que é simples e eficiente, que reduz esses lábios para que fiquem mais normais, e normais sempre entre aspas, porque é importante dizer que não existe um padrão normal para a vulva feminina. A gente considera anormal tudo que incomoda ou constrange a mulher. Mas a maioria das mulheres tem a expectativa de ter o que é o padrão mais comum, são os lábios internos mais finos, retilíneos e guardados para dentro do volume dos lábios externos. Você falou rapidamente da sua paciente que chegou com um sorriso na orelha. Imagino o quanto essa menina melhorou a autoestima dela. Autoestima Um negócio gigante. extraordinário. A perineoplastia clássica, que é para essa mulher que não tinha nenhuma queixa, ficou com esse problema depois do parto normal. Eu sou quem lidera também hoje no Brasil as técnicas de fazer isso em consultório, para que ela não precise ir para o hospital também. Anestesia local, procedimento tranquilo. Como é uma região relativamente externa, aprofunda ali uns 2, 3, 4 centímetros para dentro do canal vaginal, é perfeitamente possível fazer essa cirurgia em ambiente ambulatorial, paciente acordado, anestesia local, igual a ninfoplastia. Privativa, chega sozinha, dirigindo, se quiser, vai embora, sem ter a exposição do hospital que muitas não querem, assim como a cirurgia dos lábios. Outra situação é a paciente, vou voltar,
Outra situação é a mulher mais velha, geralmente na faixa dos 40, 50 anos ou mais, que não teve essa condição tipicamente depois de um parto vaginal. Ela começa a ter essa queixa de frouxidão, alargamento do canal vaginal, que acontece pelo próprio passar dos anos e os tecidos do corpo como um todo que vão ficando Tem alguma flácidos. coisa genética nisso, não? Tem, algumas mulheres têm uma questão genética de terem mais flacidez, com mais facilidade. Entendi. Então, tudo que a mulher percebe que vai caindo ao longo dos anos, no rosto, no corpo como um todo, também na região íntima, os tecidos eles podem ir ficando mais afrouxados. E essa é uma outra situação do que se chama, o termo técnico, que é frouxidão vaginal ou laxitude vaginal, e que o tratamento aí é diferente. Pode ser cirúrgico e podem ter outros tratamentos, tipo tecnologias, para tratar isso também. Você falou que dá para fazer em consultório, tudo direitinho, beleza, tá, mas não tem jeito, né? Coronel, cirurgia sempre dá medo, né? Eu que sou um cara corajoso, então, quando fala de cirurgia, eu saio correndo. Quais são os medos que você percebe ou quais são os medos que você tem que tirar das mulheres, para ela entender que isso é um medo fantasioso, vamos chamar assim, né? Perfeito. O medo mais comum que eu tiro das mulheres e dos médicos é que a cirurgia feita em consultório pode causar dor. Pode causar dor. A dor ok. é óbvio, o medo de sentir dor por estar acordada. Então, como é que funciona? O que faz a maior diferença nesse procedimento, e mais uma vez, essa é a técnica que eu tenho centenas de casos, tenho publicação científica descrita, etc. E a gente mostra, eu tenho uma pesquisa que a gente pergunta para a paciente ao longo da cirurgia, dividida em etapas, o quanto ela sentiu de dor. E vê que ela, no único momento que é quando injeta o anestésico, elas têm dor de 0 a 3, em média, totalmente tolerável. Agora, o que faz a diferença? É que quando ela chega, a primeira etapa é espalhar um anestésico em creme. Esse creme anestésico já tira praticamente toda a sensibilidade, para que ela nem sinta a injeção do anestésico. Porque para operar eu preciso injetar. Seria uma analogia com anestesia na boca do dente, alguma coisa, aquela Mais ou pastinha. menos. Tem um negócio meio gosto Mais de... ou menos isso, que tira É. um pouco da sensibilidade para você não sentir a agulha. Isso. Então, isso é o que permite a cirurgia feita em consultório ser basicamente indolor. Não falo que ela é totalmente, porque tem mulheres que não sentem nada, algumas sentem, mas muito de leve. A melhor comparação, muitas mulheres já fazem toxina botulínica, botox. É uma ardênciazinha igual ao do botox, muito de leve e que passa, e é no começo da cirurgia. Então, passa o creme anestésico, espera ali uns 20, 30 minutos. E aí, quando a gente injeta, ela não sente praticamente nada. Aí injetou, acabou. Aí não tem mais nada, nenhuma sensibilidade durante o procedimento, Francisco. Elas leem. Já tive paciente que ficou em reunião do trabalho com a câmera fechada. Dorme. É muito tranquilo de verdade. E a maior vantagem, além do custo ser menor, por ela não precisar ir para o hospital, ter custo de hospital anestesista, é a privacidade, que elas querem ir sozinha, Sim. faz a cirurgia e vai embora. Eu até diria, Igor, que isso talvez seja um grande benefício. Sem dúvida. Mas eu também tomo cuidado, Igor. Eu sei que você é uma pessoa cuidadosa, zelosa, que você orienta, mas qualquer consultório tem que ter uma condição mínima no consultório, porque senão fica uma coisa assim muito... Eu queria que você fortalecesse um pouquinho esse conceito de poder fazer num consultório, mas qual é a condição mínima, né? É um consultório ginecológico, basicamente, que tem a maca, e praticamente todos os consultórios de ginecologista já têm a aprovação, inclusive perante vigilância sanitária, para fazer procedimentos sob anestesia local. Então, fazendo uma analogia, Francisco, é mais ou menos como ir num dermatologista tirar pinta, cirurgião plástico faz pequenas correções também sob anestesia local, ou um ginecologista que às vezes vai fazer uma pequena biópsia, vai infiltrar um colo do útero para passar um DIU. Então, essencialmente, é a mesma coisa. É um procedimento feito sob anestesia local, tem critérios mínimos ali, mas não requer uma grande complexidade do espaço, não. Você falou também, mas eu queria que você fosse mais específico para esclarecer o pós, né? Pós-operatório sempre tem alguns cuidados e não poderíamos deixar de olhar isso com carinho. Quais são os cuidados que você recomenda ou o que ocorre, digamos assim, no pós-operatório, que, como você falou, é uma cirurgia simples, mas com técnica, Perfeito. com cuidado, Técnica uma coisa a fazer adequada. bem feito Sim. para não criar, mas cria algum desconforto, não tem jeito. Sem né? dúvida. Falando da ninfoplastia ou labioplastia, que é a mais comum, e vale também para a perineoplastia, a recuperação da perínea ainda é mais simples. Quando a mulher terminou o procedimento, volta para casa ou para o hotel, porque eu opero mais de 2/3 das mulheres que eu opero não são da região, que elas viajam para operar. Além dos medicamentos que vão ser prescritos, a gente recomenda que use gelo, compressas de gelo nas primeiras 24 horas, é muito importante para reduzir o inchaço e hematoma, e um anestésico em creme, que a gente até dá para elas num kitzinho, que ajuda a tirar a sensibilidade. Por quê?
fica cortado, né? Claro, Naturalmente, a sensação do corte na pele pode ficar ardendo. E aí, passar esse anestésico várias vezes ao dia tira bastante. Então, a recomendação é que no dia da cirurgia, mais 1 ou 2 dias, geralmente final de semana, a maioria opera na sexta e fica no final de semana. Fica um pouco mais restrita, mas não tem necessidade de ficar de cama, não precisa de grandes cuidados. Como a maioria das pacientes viaja para operar, muitas que operam na sexta, no sábado já saem para almoçar. Mas eu falo, não, vai no restaurante, almoça e volta a fazer um gelinho e tal. E aí a maioria volta à vida normal na segunda-feira. Quando trabalha no escritório, alguma coisa mais tranquila, e lógico, se precisar dar um atestado de mais tempo também não tem nenhum problema, mas a maioria nem quer ficar afastada muito tempo para isso. Essa sensibilidade pior, o desconforto, vai durar ali os primeiros 3, 4 dias normalmente. A outra condição, que é outra cirurgia íntima, que é essa de apertar o canal vaginal para frouxidão, existem tecnologias como laser, a radiofrequência, que podem ter um efeito discreto em relação a isso. Para essa mulher que tem queixa de canal alargado, frouxidão íntima, e principalmente que também já tem um pouco de escape de urina aos esforços, principalmente essa mulher de 40, 50 anos para frente, a tecnologia mais moderna que existe, extremamente eficaz, maravilhosa, se chama Morpheus. Morpheus é muito conhecida no universo da cirurgia plástica, e dermatologia para tratar a flacidez de pele, e recentemente foi lançado o Morpheus íntimo, que tem esse efeito de apertar o canal vaginal, melhorar a lubrificação de forma significativa, assim como os lasers de radiofrequências fazem, e também melhorar com muita eficácia aos escapes de urina que incomodam também muitas mulheres. Aliás, dava um podcast só para falar de incontinência urinária. Bacana. Gente, vamos falar aqui um pouquinho do nosso podcast. Eu tenho que relembrar vocês o seguinte, ó. Nós temos uma plataforma que é claro que um encontro aqui com o Dr. Igor, assim como outros que a gente faz, é impossível a gente passar todas as informações. Então nós temos lá a nossa plataforma que, ó, tá vendo esse QR Code aqui? É só você entrar lá, se inscreve, tem todas as informações, tem pílulas. Depois o Dr. Igor, como eu já pedi para ele vai fazer aqui umas pílulas para nós, para poder estimular. O que quer dizer isso? Essa plataforma nos 3 pilares que nós temos. Na questão de qualificação profissional, na questão do plano de vida e na questão de gestão empresarial. E mais interessante, quero lembrar, somando tudo, são mais de 38 temporadas e que nós temos quase que 300 episódios. Vale a pena muito. Doutor Igor, nós estamos chegando ao final, mas tem uma perguntinha que ela é, para mim, muito assim, chave, que a gente diz o seguinte, né? Mulher não muda de ginecologista, ela sempre mantém ele a vida inteira, mais 6 meses, né? Eu brinco assim, essa é uma escolha quase que eterna. Como é que ela tratar isso e às vezes o seu ginecologista não tem essa expertise? Como é que ela resolve ou como é que a gente resolve o ginecologista dela? Eu acho isso uma das coisas mais legais da especialidade. Para quem tem esse perfil, eu gosto do vínculo, eu tenho 15 anos de consultório, eu tenho um monte de mulher que eu atendo desde então, eu acho isso super valioso. Mas, Francisco, nessa minha área de especialidade das cirurgias, eu recebo muitas mulheres que trouxeram essa queixa para o ginecologista ou para a ginecologista e não foram acolhidas. O ginecologista fala, não, é assim mesmo, tem vulva de todo tipo, é normal, isso é bobagem. Então, e aí isso já é um tema que ela já tem um constrangimento, para ela conseguir trazer isso para o ginecologista já é complicado. E aí quando ela ouve isso, aí, então é pior ainda. Então, esse é um ponto crítico, assim. Então, mulheres que têm incômodo com a sua região íntima, com essa pele em excesso, com frouxidão do canal nas relações, saibam que existem correções e que é uma área específica da ginecologia que a grande maioria dos ginecologistas gerais não conhece nada. Igor, você tem algum ponto que as mulheres possam pesquisar, porque o que você falou é uma coisa muito séria, né? É um negócio extremamente pessoal. Sim. Ela não consegue resposta técnica Sim. compatível com a necessidade dela. O que ela faz? Olha, para quem está nos assistindo aqui tem interesse nesse tema, se procurar pelo meu nome no Google vai aparecer um monte de coisa. Então eu tenho o meu site, tem informação sobre isso, tem o site do Instituto de Cirurgia Íntima, que tem também páginas detalhadas explicando sobre cada uma das cirurgias, tem vídeos meus lá também falando um pouco mais, tem relatos de pacientes, de mulheres, tem muita informação. Meu Instagram também, estou sempre falando sobre isso, como hoje boa parte da minha atuação é formar os médicos para aprenderem a fazer essas cirurgias, então eu estou sempre publicando muita coisa sobre esse assunto. Mas eu
recomendaria principalmente ir nos sites e no YouTube. O YouTube também tem muito vídeo meu explicativo sobre isso. Bacana. Ó, gente, tem aqui os nossos contatos também, não só o QR Code, mas tem aqui a nossa equipe que toda e qualquer pergunta ou necessidade a gente vai estar vinculando. Vocês depois aqui encontrarão o site, Instagram, tudo do Dr. Igor. Dr. Igor, estamos chegando mais uma vez a um nosso encontro aqui, finalmente, e eu queria tuas considerações finais, por gentileza. Considerações finais sobre a cirurgia íntima. Mulheres, saibam que incômodo com os lábios, com a região íntima, com a aparência da sua parte íntima, tem solução, que é simples, dá para fazer em consultório com privacidade. Busquem informações sobre isso, qualificadas. Saibam também que tem muitos profissionais, infelizmente, oferecendo isso, porque existe um grande apelo em torno desse tema atualmente. As mulheres estão descobrindo que existe essa solução, indo atrás de profissionais, mas ainda tem muitos profissionais que não têm qualificação adequada para isso, e eu, por ser uma referência nessa área, recebo muitos problemas. Muitas cirurgias mal feitas que precisam de correção e nem sempre é possível corrigir. Então, assim como a gente falou da menopausa, primeiro passo, buscar informação qualificada sobre esse assunto. Bacana, obrigado mais uma vez, quero lhe agradecer muito, e antes de a gente encerrar, eu queria lembrar para vocês que no nosso próximo podcast, talvez já seja o próximo, nós vamos tratar sobre o poder dentro das organizações. Eu costumo dizer, e que você como empresário sabe disso, que nós temos 2 grandes cânceres dentro das empresas. Um é a fofoca, o outro é o poder. As pessoas se perdem no poder do cargo, que às vezes não vale nada, e acaba desrespeitando os outros, não tem uma boa liderança. E a gente vai tratar isso no podcast e dentro das nossas temporadas, tá bom? Bacana. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Okay? Obrigado, Francisco. Tchau, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus.